Se você tem um carro, provavelmente você já passou pela situação da bateria do carro descarregar e você precisar ligar para o seguro ou para uma alma de bom coração para te salvar. E foi exatamente isso que aconteceu com o professor Walt em Breaking Bad. Mas o mais inusitado é que ele mesmo criou a própria bateria para alimentar a bateria do carro. Olha só que sensacional! Mas eu te pergunto, será que isso realmente teria dado certo? Se você está a fim de desvendar esse mistério, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Distribuição Sony Pictures. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos aprender como é que se funciona uma pilha e ainda entender se o professor Walt realmente teria colocado um trailer para funcionar através de uma bateria que ele mesmo criou no deserto em Breaking Bad. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que rola por aqui e compartilha pra geral, hein? E aí? Bora começar? Após a decisão de utilizar toda a metilamina restante no tonel, Walt e Jesse pegam um trailer e dirigem para o deserto para produzir os metais de metanfetamina. Após chegarem ao local escolhido no deserto do Novo México, Jesse esquece a chave do trailer na ignição e após uma intensa jornada de trabalho, Jesse convence Walt a parar para descansar por uma noite em um hotel. Porém, ao tentar dar a partida no trailer, eles percebem que a bateria do automóvel havia acabado. Eles então fazem algumas tentativas para recarregar a bateria, mas elas acabam não sendo tão eficientes. O tempo vai passando, eles estão sem água e sem o que comer. Por isso, acabam ficando fracos e aos poucos sentindo a morte cada vez mais perto. Até que no momento de provocação, Jesse leva o professor Walt a ter uma ideia de produzir uma bateria que consiga alimentar a bateria do trailer. Ele então pede para Jesse pegar algumas moedas e materiais galvanizados e utiliza esses materiais junto com a pastilha de freio do trailer que contém óxido de zinco para montar uma pilha utilizando o hidróxido de potássio como ponte salina. Mas será que essa pilha produziu energia suficiente para alimentar um trailer? Para você entender melhor sobre isso, é preciso te explicar como é que funciona uma pilha. O princípio básico da primeira pilha existente consistia em dois beckers. Em um deles está presente uma solução contendo íon zinco e íon sulfato. Nesse becker é colocada uma barra de zinco que fica parcialmente mergulhada. Em outro becker há uma solução contendo íons de cobre e íons sulfatos. E nesse becker é colocada uma barra de cobre que fica parcialmente mergulhada nessa solução. Essas duas barras são conectadas por um fio condutor de eletricidade e por um LED que acenderá quando houver passagem de corrente elétrica. Mas esse circuito ainda não está fechado. Para que a passagem de elétrons aconteça de uma barra para outra, é necessário que tenha uma ponte salina entre as duas soluções. Como em toda pilha, aqui nós temos um polo positivo e um negativo. O polo negativo, que também é conhecido como anodo, está localizado na placa de zinco. Já o polo positivo, também conhecido como cátodo, está localizado na placa de cobre. Nesse caso, para que o LED acenda, ocorre a reação de oxirredução. Para isso, o metal de zinco perde elétrons, sofrendo oxidação e liberando íons zinco 2+. Como o zinco metálico está sendo consumido, nós conseguimos ver a diminuição da placa de zinco e o aumento da concentração de íons zinco na solução. No outro becker, ocorre a redução de íons cobre, ou seja, os íons cobre 2+, que estavam dispersos na solução, se aproximam da placa de cobre e recebem os elétrons vindo da placa de zinco. Ao receber os elétrons, os íons cobre são convertidos em cobre metálico e acabam se depositando sobre a placa. Por isso, conseguimos ver o aumento da massa na placa de cobre e a diminuição da concentração de íons cobre 2+ da solução. Com o funcionamento da pilha,
Aos poucos, as soluções acabam ficando concentradas de íons. No caso do Becker com a placa de zinco, há um excesso de cargas positivas por causa do aumento da concentração de íons zinco 2+. E no Becker contendo a placa de cobre, há um excesso de cargas negativas por causa do aumento da concentração dos íons sulfato, já que os íons cobre se converteram em cobre metálico. Então, para fazer com que o fluxo de cargas continue, é necessário que esse excesso de cargas acabe. Por isso, a ponte salina contendo íons positivos e negativos é conectada aos dois Beckers. Assim, o excesso de cargas negativas, ou seja, o excesso de sulfato, é neutralizado pelas cargas positivas que contém na ponte salina. E o excesso das cargas positivas, ou seja, o excesso dos íons zinco 2+, é neutralizado pelas cargas negativas da ponte salina. Bacana demais! Mas depois dessa aula toda, a pergunta ainda existe. Será que as 6 células de pilha que o professor Walt criou seriam suficientes para alimentar um trailer? E a resposta é... não! Isso porque a pilha por ele fabricada é composta por zinco como anodo, que possui o potencial de oxidação de 0,76 volts. Já o mercúrio é o cátodo da pilha, tendo como potencial de redução 0,85 volts. Ou seja, para saber o potencial dessa pilha, basta somarmos esses dois potenciais. Resumo da obra: cada célula da pilha é feita pelo professor Walt gera um potencial de 1,6 volts. Considerando que ele possui 6 células ligadas em série, o potencial total é de 9,6 volts, isso considerando 0 perdas no processo. Bom, as baterias dos carros atualmente são baterias de 12 volts, ou seja, valores muito abaixo disso não conseguem fazê-la funcionar. Por isso, se Jesse e Walt estivessem tentando ligar o trailer no mundo real, eles não conseguiriam. Porém, nós temos aqui um ótimo exemplo de produção de pilhas caseiras, mas a energia necessária para movimentar um trailer é maior do que a produzida por Jesse e Walt. Isso é que eu chamo de criatividade, hein? Nos dias atuais, a pilha é composta por uma pasta química, mas o princípio é o mesmo. O metal se oxida liberando elétrons que realizam trabalho antes de serem absorvidos por uma substância que sofrerá a redução. Mas como tudo na vida, a bateria tem uma quantidade finita de metal, e quando a maior parte dele se oxida, a bateria acaba. Com isso, as baterias recarregáveis conseguem reverter o processo de oxirredução. Então, os elétrons podem fazer o mesmo caminho na direção oposta com a aplicação de eletricidade. Um carregador conectado a uma tomada na parede usa energia fazendo com que a reação regenere o metal, deixando mais elétrons disponíveis para oxidação na próxima vez em que se precisar deles. É isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para geral, hein? Ah, me conta aqui nos comentários se você teria uma criatividade desse nível para recuperar a bateria do seu carro em pleno deserto. Então eu vejo você na próxima. Muito obrigada, um beijo e fui!